Olá a todos! No Algo a Mais de hoje, falaremos sobre uma múmia de 5.300 anos e uma possível maldição que a cerca. Os Alpes de Venoche é uma região montanhosa situada entre Tirol, na Áustria, e na província de Bolzano, na Itália. O seu ponto mais alto fica a aproximadamente 3.772 metros de altitude, tornando-se um local perfeito para turistas e alpinistas de vários lugares. Em 19 de setembro de 1991, o casal de alpinistas Helmut e Erika Simon encontrou na montanha algo que ficaria conhecido mundialmente. O casal estava caminhando entre a Áustria e a Itália quando encontraram um corpo emergindo do gelo, através do processo de derretimento. A princípio, pensaram que o corpo pudesse ser de algum alpinista moderno ou de algum soldado que tenha lutado a Primeira Guerra Mundial, devido ao corpo estar em um ótimo estado de conservação. Só que não faziam ideia que estavam diante de uma das múmias mais famosas já descoberta até então, o Homem de Gelo, apelidado pelos cientistas e pelo casal de Ötzi, devido à região em que foi encontrado. Após os pesquisadores terem seu primeiro contato com Ötzi, deduziram que ele tivesse por volta de 4.000 anos, levando em conta o machado que foi encontrado em seu corpo. Mas quando fizeram uma pesquisa mais detalhada, deram a Ötzi uma idade entre 3.000 e 3.500 anos antes de Cristo. Através das pesquisas realizadas em seu corpo, puderam descobrir algumas coisas interessantes. Ötzi media aproximadamente 1,60 m, pesava 50 kg e tinha 45 anos de idade. Em 2009, uma tomografia computadorizada revelou que ele fez 2 refeições pouco antes de sua morte, ingerindo carne de veado, grãos, raízes e frutas. Examinando seu corpo e analisando suas proporções como tíbia, fêmur e pelvis, chegaram ao resultado que Ötzi caminhava muito e que provavelmente pudesse ser um pastor em locais de grandes altitudes. Além de suas roupas e seu machado, junto ao seu corpo foram encontrados uma faca com lâmina de pedra, uma aljava com 14 flechas e o arco, além de fungos com propriedades antiparasitárias. Ötzi possuía muitas tatuagens, algumas coincidem com os atuais pontos de acupuntura, que podem ter sido feitas para tratar sintomas de alguma doença que ele sofria. A causa de sua morte permaneceu um mistério até 10 anos após a descoberta de seu corpo. A princípio, acreditavam que ele tivesse morrido de uma tempestade de inverno ou vítima de algum tipo de ritual de sacrifício. Somente em 2001, através de pesquisas computadorizadas, que revelou que Ötzi possuía uma ponta de uma flecha em seu ombro esquerdo, além de manchas de sangue em seu casaco, e um trauma em sua cabeça. Após a descoberta da flecha em seu ombro, teorizaram que Ötzi poderia ter morrido devido ao sangramento. No entanto, mais tarde descobriram que a ponta havia sido removida de seu ombro poucos minutos antes de sua morte. A grande maioria acredita que Ötzi foi emboscado pouco tempo depois de ter feito a sua refeição e que a causa da morte foi o trauma em sua cabeça. No entanto, não sabem se o ferimento foi decorrente de um golpe ou da queda por ter sido atingido pela flecha. Junto com a descoberta de como Ötzi teria sido assassinado, uma possível maldição teria sido lançada a 7 pessoas que tiveram contato com ele, ganhando ainda mais força a partir do momento em que ele foi retirado de seu local. A primeira morte ligada à possível maldição foi de um patologista forense, um dos primeiros cientistas a trabalhar em Ötzi, e de fato foi a primeira pessoa a tirar o corpo de Ötzi do gelo e colocá-lo em um saco com as próprias mãos. Ele morreu em um acidente de carro a caminho de uma palestra sobre o Homem de Gelo. A segunda vítima foi um guia da montanha que conduziu a equipe até o corpo, e também foi um dos primeiros a ajudar a descobrir. Ele morreu em uma avalanche anormal, foi o único em seu grupo a ser atingido por pedras. A terceira vítima foi um cinegrafista que havia filmado toda a remoção de Ötzi e teria desenvolvido uma doença misteriosa logo após a transmissão de seu documentário. O próximo a cair sobre a maldição foi um de seus descobridores oficiais. Simon desapareceu durante uma caminhada em um pico na Áustria. Seu corpo foi encontrado 8 dias depois, amassado em um pequeno riacho, após uma tempestade de neve varrer toda a região. E o mais estranho foi que seu corpo foi encontrado coberto de gelo e na mesma posição em que Ötzi foi encontrado. Coincidência ou não, a quinta vítima foi o chefe da equipe de resgate de Simon. Ele morreu de ataque cardíaco poucas horas depois do funeral. O sexto foi um dos primeiros cientistas a examinar Ötzi. Sua morte foi decorrente de complicações relacionadas à esclerose múltipla.
A sétima e mais estranha das mortes ligada à possível maldição foi a de Tom Loy, que não acreditava na maldição e que tudo não passava de mera superstição. Loy era arqueólogo molecular e havia descoberto vários tipos de sangue nas vestes e equipamentos do Homem de Gelo, sendo de grande valor para decifrar o enigma de como ele havia morrido. O mais estranho foi que Loy foi diagnosticado com uma rara condição sanguínea. Ele morreu pouco antes de terminar um livro sobre Ötzi. Sem dúvida, foi a mais estranha das mortes até o momento. Ötzi ficou tão conhecido que em 2017 fizeram o filme Iceman, retratando de forma cinematográfica como teria sido a sua vida e luta para sobreviver. Hoje, o Homem de Gelo descansa no Museu de Arqueologia do Tirol, em Bolzano, na Itália. Seu corpo fica armazenado em uma cela fria, especialmente feita para ele, e pode ser visto através de uma pequena janela. Suas roupas e equipamentos foram cuidadosamente restaurados e colocados à exposição para o público. Ele atrai cerca de 250 mil visitantes todos os anos ao museu. O Homem de Gelo foi uma descoberta muito importante para a ciência e para a humanidade, mas ainda há muitos pesquisadores esperando para realizar exames em seu cadáver, e que na grande maioria são recusados para que se possa preservar o cadáver da melhor forma possível. Acreditando você ou não na maldição do Homem de Gelo, não podemos negar que as mortes que cercam Ötzi foram muito estranhas e que sua história deve ser respeitada e repassada por toda a eternidade. Se você gostou do vídeo de hoje, inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sino e até a próxima. Fui!